pessoal, olha só. Vamos falar sobre a diferença entre sufrágio, voto e escrutínio. Esse é o nosso tema desse bate-papo aqui, tá? Mas antes disso, nós temos que, como sempre, né, fazer uma introdução, conceituar, para que a gente possa se localizar no assunto, tá? Então é o seguinte, para começar, eu tenho que lembrar, já que teve um feedback aí sobre suspensão e perda dos direitos políticos, tá? Já tem aí esse vídeo aí, surgiu esse feedback. Então vamos lá. Suspensão e perda. Na verdade, os dois, os casos que a Constituição cita, artigo 15, é perda. Só que a perda, uma é perda indeterminada, tá? E a outra, que é a suspensão, é uma perda determinada ou temporária. Por quê? Porque a suspensão, nos casos que ele fala, incapacidade absoluta, sentença criminal transitada em julgado, improbidade administrativa, é uma perda determinada, tá? Ou perda temporária. Por quê? Porque a partir do momento que cessa a incapacidade, né, a incapacidade absoluta, que é direito civil, capacidade civil absoluta, o que acontece? Você deixa de estar suspenso. A partir do momento que você cumpre a sua sentença criminal, cumpriu o seu direito político, deixa de estar suspenso. Por quê? Porque tem um tempo ali. 8 anos, sua prisão lá, 10 anos, 15 anos, enfim. Improbidade administrativa, 8 anos, sem poder, sem ter a sua capacidade eleitoral passiva, né? Ou direito político passivo, ser votado durante 8 anos. Ou seja, durante 8 anos, ou seja, é uma perda temporária, tá? Ou determinada, tem um prazo determinado ali, tá? Então, no caso da perda geral, perda por tempo indeterminado, e a suspensão é uma perda por tempo determinado, ou a suspensão é uma perda dos direitos políticos temporária, ok? A perda definitiva é o estrangeiro que comete um ato criminoso, determinado ali pela Constituição aqui. Artigo 15, inciso 1, cancelamento da naturalização por sentença transitada de julgado, tá? Isso aí diz respeito ao naturalizado, tá? A doutrina explica muito bem quando comete crime, os crimes que ele comete antes da naturalização ou depois da naturalização, tráfico de drogas, enfim. O que acontece? Artigo 15, inciso 1, cancelamento da naturalização por sentença transitada de julgado. Ele perde o seu direito político. Outra, quando você assume uma outra nacionalidade, voluntariamente, você também perde o seu direito político, ok? Tá? Caso indeterminado. Caso brasileiro, foi trabalhar em outro lugar e por uma questão voluntária e não pela imposição dos direitos políticos, né, daquele país lá, mas voluntariamente ele adquiriu uma outra nacionalidade. Se ele quiser ser brasileiro, ele vai ter que se naturalizar. Aí é uma questão até polêmica nesse mérito aí, se ele volta a ser brasileiro nato, se ele vai ser naturalizado, enfim. Isso aí é uma questão de hermenêutica constitucional, de interpretação. Eu não vou entrar nesse mérito. O importante é saber o seguinte, que perda é por tempo indeterminado, que é o caso aqui. Cancelamento da naturalização por sentença transitada de julgado, diz respeito ao estrangeiro naturalizado, artigo 15, inciso 1, tá? Agora, o caso de suspensão pela doutrina, para a doutrina de direito eleitoral, artigo 15, inciso 4, recusa, é suspensão, ponto pacífico. Então é o seguinte, visto isso, nós vamos falar agora sobre o nosso assunto, que é a diferença entre sufrágio,
voto e escrutínio. Vou falar assim de uma maneira bem objetiva, para ficar mais fácil quando você for estudar, ficar mais tranquilo. Antes disso, nós temos que falar sobre o quê? Democracia, que é um regime político baseado na vontade popular. Bem simples, tá? E que se expressa, essa vontade popular se expressa onde? Nas urnas. Ou ainda, o voto também se dá através de um referendo e de um plebiscito, tá? O plebiscito é o quê? É uma consulta prévia, tá? Né? Consulta prévia de um ato normativo ou administrativo, tá? Uma consulta prévia onde o cidadão é aquele que está em pleno gozo dos seus direitos políticos, no mínimo votar, ok? E ser votado. Mas no mínimo você tem que ter o seu título eleitoral, a sua capacidade eleitoral ativa. Então o que acontece? No plebiscito, que é uma consulta prévia antes de um ato legislativo ou normativo e ainda administrativo, essa consulta prévia é objetiva, para você dizer sim ou não. Ou seja, você vai aprovar ou denegar. Simples assim. O referendo é uma consulta a posterior de um ato ou norma legislativa, tá? De uma norma, ou de um ato administrativo. Ou seja, o projeto já está pronto, vai ratificar ou rejeitar. Ok? Ok. E isso, o plebiscito e o referendo, ele se dá através de um instrumento legal que é o decreto legislativo. É o decreto legislativo que faz esse chamamento para o plebiscito e para o referendo. Questão de prova, tanto questão objetiva, primeira fase da OAB, como da segunda fase. Ok? Isso aí vai. Qual o instrumento legal para que a gente possa convocar, chamar o cidadão que está em pleno gozo dos seus direitos políticos, votar e ser votado, no mínimo votar, capacidade eleitoral ativa ou direito político ativo. Esse chamamento se dá através de um instrumento legal, normativo, que é o decreto legislativo. Aí na questão vai vir lá, decreto, se for objetiva, primeira fase, decreto executivo, portaria, pô, cara, né? Enfim. Questão de prova, atenção, importante isso aí, extremamente importante. Veja, o plebiscito, o referendo, juntamente com a iniciativa popular, o que é a iniciativa popular? É a capacidade de um grupo de pessoas, cidadãos, de fazer, né, de apresentar um projeto de lei diretamente ao Congresso, tá? Diretamente ao Poder Legislativo. Então, o plebiscito, que é uma consulta prévia, tá? O referendo, que é uma consulta a posterior de um ato normativo ou um ato administrativo, juntamente com a iniciativa popular, é um instrumento de quê? Da democracia direta. A democracia, que é muito falado, né? Abraham Lincoln ele foi bem conciso. É o direito, a democracia é o governo do povo, pelo povo e para o povo. Ou seja, só que a democracia, que é um regime político, ela se dá de algumas formas. Ela pode ser democracia direta, que é o caso da Grécia, né, antiga, né, você lá diretamente votar na Grécia. A democracia indireta, que é através de o quê? De seus representantes, por isso que ela é democracia indireta ou representativa, que é o caso do colégio eleitoral, você votava no seu representante político para que ele elegesse um presidente. O colégio eleitoral acontece nos Estados Unidos. E a nossa democracia, que ela é semidireta, mista, eclética ou participativa. Por quê? Ela é semidireta, mista, eclética ou participativa. Porque vai ter hora que você vai votar diretamente, tá? E vai ter hora que você vai votar indiretamente nos destinos políticos do Estado brasileiro, ok? Qual é o instrumento da democracia direta que nós usamos? Aliás, o Brasil ele adota justamente essa terceira definição de democracia. Democracia semidireta, mista, eclética ou participativa. Então, a democracia direta, ela se dá, por exemplo, nas eleições para os cargos do executivo. O presidente, logicamente, vem com o seu vice, o pacote,
É o combo presidente, governador de estado, Distrito Federal e prefeitos, tá? Beleza? Uma questão importante, antes de adentrar aí na diferença, né, do sufrágio, do voto e de escrutínio, que às vezes a imprensa, ela no noticiário, ela trata de uma forma similar, igual, tudo igual, só que não é. Nós vamos tratar sobre isso e vamos ver que não é. Nós temos no Brasil, né, um caso de eleições indiretas, tá? Está lá, salvo engano, no artigo 81, tá? Artigo 81 da nossa lei APS, parágrafo 1º, onde diz o seguinte: vagando os cargos de presidente e vice-presidente da República, far-se-á eleição 90 dias depois de aberta a última vaga. Parágrafo 1º. Ocorrendo a vacância nos últimos 2 anos do período presidencial, a eleição para ambos os cargos se fará 30 dias depois da última vaga pelo Congresso Nacional, na forma da lei. Que forma de lei? Qual a lei? Quando a lei, quando vem dizendo na Constituição, na forma da lei, é uma lei ordinária. Se fosse para ser uma lei complementar, viria lei complementar. Então é o seguinte, o artigo 81, parágrafo 1º, né, ele fala o seguinte, que a eleição para ambos os cargos, presidente e vice, será feita 30 dias depois da última vaga. Ou seja, aqui você pode escrever aí na sua doutrina, no seu caderno, no seu vadimeco aí que você usa para estudo, que rascunho, você vai colocar aí, eleição indireta, tá? É o único caso previsto de eleições indiretas, beleza? Previsto no artigo 81, parágrafo 1º, tá? Ela não diz que é uma eleição indireta, mas você vai anotar aí nos seus apontamentos. Beleza? Vamos falar sobre o nosso tema, né? A diferença entre sufrágio, voto e escrutínio, tá? Eu não vou fazer aqui uma explanação doutrinária, vou fazer aqui o que é importante. Dica top, tá? Ser bem objetivo. O que é o sufrágio? Sufrágio é o seu direito público e subjetivo que está assegurado a quem? Ao cidadão. Quem é o cidadão? O cidadão é aquele que está em pleno gozo dos seus direitos políticos. Votar e ser votado. No mínimo, votar, que é a capacidade eleitoral ativa ou direito político ativo. Veja, quais os requisitos básicos para a capacidade eleitoral ativa ou direito político ativo, que é de votar em alguém? Primeira coisa, nacionalidade brasileira. Pode ser a nacionalidade originária, tá? Ou o estrangeiro que se naturaliza. Então, seja brasileiro nato ou brasileiro naturalizado. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, você tem que estar o quê? Tem que ter o seu alistamento eleitoral, que ele se materializa no seu título de eleitor. Segunda coisa. Terceira coisa, ser maior de 16 anos. Até porque quem tem 16 anos, o voto é facultativo. Mas você pode, a partir do momento de ter 16 anos, se alistar eleitoralmente, né? Fazer seu alistamento eleitoral, e aí você tem o status de quê? De cidadão. Até então você é o quê? Um nacional, né? Você nasceu no Brasil, você tem 15 anos, 10 anos, enfim, 15 anos, 16 anos, você se alista, aí você vai ser o quê? Você vai ser, né? A naturalidade você já tem, né? E você agora vai ser cidadão brasileiro, porque você vai participar das decisões políticas do Estado brasileiro. O Estado, quando eu falo Estado, é Estado geral. O Estado onde você nasceu? Não. Estado, de uma forma geral. Estado, no sentido lato sensu, que é país. Ok? E detalhe, não ser nem conscrito, nem estrangeiro, porque o conscrito e estrangeiro não vota nem a ser votado. Até porque, para ser votado, você tem que ter a capacidade eleitoral ativa. Você tem que ter, no mínimo, ter o título de eleitor lá, a capacidade eleitoral ativa. Então, como é que você vai votar num estrangeiro? Como é que ele vai ser elegível se ele não tem nem a capacidade eleitoral ativa? Isso é questão de prova para te enrolar ali, porque uma coisa é você dominar a doutrina, você dominar o conhecimento. Outra coisa é saber fazer prova, porque a prova vai vir aqui, vai elaborar ali para você te enrolar. Então, mas se você tiver calma, tranquilidade, você consegue sair bem nas provas aí. Então, o que acontece? O conscrito, a doutrina, né, geralmente a doutrina mais larga, né, a majoritária, aí sempre dá como exemplo o quê? O recruta, não sei o quê, papapá, pipipi. Veja,
conscrito não é só o recruta, não. Aquele lá que foi servir o quartel lá, que não pode votar nem ser votado. Apesar de que, no caso, se ele já tiver o título eleitoral, né, algumas doutrinas aí, que não vou entrar no mérito, diz que ele está suspenso. Porque você, 16 anos, você tirou o título eleitor, que é facultativo. Você tirou o seu título eleitor com 16 anos. Com 18 anos está servindo o quartel, mas a Constituição é bem clara. O conscrito não pode votar, tá? Nem ser votado. Então, o que acontece? Quem já tem o título aos 16 anos, fica com ele suspenso. Não tem que... acabou de servir o quartel, né? 18 anos, cumpriu lá 1 ano. Deu baixa lá do quartel. Beleza. Deu baixa, ou então continua na carreira e tal. Já não é mais conscrito, tá? Já não é mais conscrito. Pô, ele vai ter que tirar um outro título? Não. Ele está suspenso aqui, ele só vai ativar. Vai lá na zona eleitoral dele lá e vai, quero ativar aqui porque eu estava servindo o quartel, ou então agora já não sou mais conscrito, enfim. Ele fica suspenso, tá? Só que o importante é o seguinte, porque vem toda, como eu volto para falar, a doutrina mais larga diz o seguinte, conscrito, o recruta, veja, aquele jovem ali, tá? Com 17 anos, tá? 18 anos, tá fazendo na universidade, tá? Ele também, tá? Ele está estudando, tá? Medicina, enfim, o superior aí, está estudando, se forma, ou seja, ele não serviu o quartel. Não serviu o quartel por quê? Porque ele estava estudando, fazendo medicina, tá? Exemplo da doutrina odontologia, ele não serviu o quartel, porque ele estava estudando. Só que quando ele termina a sua universidade, né? De odonto, medicina, tal, ele vai ter que servir, vai ter o quê? Serviço obrigatório. Só que naquela área ali de odonto, naquela área de medicina. Ou seja, ele também é conscrito. Então você não pode ser bitolado, achar que conscrito é só recruta. Aquele jovem, né, que está fazendo medicina, odonto, é um exemplo melhor para você visualizar. Ele está estudando, ele não serve o quartel com 18 anos, tá? Não serve o quartel. Ele, quando termina a universidade, ele vai prestar o serviço militar obrigatório nessa área aí da saúde aí, tá? Enfim, odonto, medicina, ele vai cumprir. Ele também é conscrito. Isso você também tem que ter essa visão aí. Beleza? Então vamos lá. O que é o sufrágio? No nosso caso brasileiro, sufrágio universal. Sufrágio é o direito, tá, público e subjetivo assegurado ao cidadão, em pleno gozo dos seus direitos políticos. Tá? Só que, claro, uma questão doutrinária, sufrágio universal. Qual é o oposto do sufrágio universal? É o sufrágio restrito, que o Brasil já passou. O sufrágio restrito ele pode ser, no caso, censitário, riqueza, fortuna, Brasil Império. Sufrágio capacitário, só para quem tem um nível intelectual. Aí vai ter um peso. Quem é analfabeto tem um peso tal. Quem tem ensino médio, peso tal. Quem tem nível superior, peso tal. Tá? Que é por motivo intelectual. Sufrágio capacitário. Não, nosso caso é o quê? Sufrágio universal. Tá ok? Por que é sufrágio universal? Porque não tem restrições, ou seja, não tem limitações para exercer o seu direito público subjetivo. Sufrágio é isso. Sufrágio é o direito público e subjetivo assegurado ao cidadão de votar, tá? No caso aí de um decreto legislativo te chamando para fazer uma consulta, tanto no plebiscito, tanto no referendo, ou numa eleição para cargo do executivo aí, seja federal, presidente, e no caso o pacote já vem com vice, estadual, governador, distrital, distrito federal ou municipal, voltar para prefeito. Beleza? O que é o voto? O voto, ele é o exercício para o seu direito público subjetivo, que é o sufrágio. O sufrágio é o direito público subjetivo que se manifesta através do instrumento do seu exercício, que é o voto. Ou seja, tanto para as eleições para cargo do executivo, federal, estadual, distrital e municipal, ou para o chamamento, tá? Para participar de uma forma direta, no caso do referendo e no caso do plebiscito. Ok? Ok. O que é o escrutínio? O escrutínio é o modo que se dá o exercício do direito público subjetivo, que é o sufrágio.
o escrutínio é o modo como se vai dar esse instrumento de exercício, que é o voto. O escrutínio, ele pode ser secreto, tá? Que é uma previsão constitucional, pode ser secreto, e ele pode ser público, aberto, que é o caso das votações do Congresso Nacional. Isso aí o regulamento interno vai dizer que, né, que a votação vai ser aberta. Ah, a votação do impeachment. Isso aí é uma administração interna. Numa questão discursiva, segunda fase da OAB, vem lá, defina, né, o que faça a distinção entre sufrágio, tá, voto e escrutínio. Sufrágio, no nosso caso é universal, porque não tem limitações, não tem restrições. Sufrágio é o direito público subjetivo assegurado ao cidadão. O cidadão é aquele que está em pleno gozo dos seus direitos políticos, votar e ser votado. No mínimo votar, que é capacidade eleitoral ativa. Ok? O voto, ele é o instrumento para o exercício do direito público subjetivo, que é o sufrágio. Como é que se dá o sufrágio? Qual instrumento? O instrumento do voto. Escrutínio. O escrutínio é o modo como se dá o exercício concreto do direito público subjetivo. O modo como se dá o exercício concreto é o voto, através do voto. Então nós temos que ter essa ideia. Só que o escrutínio ele pode ser aberto ou público, que é o caso das eleições internas que o Congresso tem, na Câmara dos Deputados, ou no Senado Federal, ou as duas casas juntas do Congresso Nacional, em uma votação aberta ou pública. E, no caso do cidadão, ele é um voto secreto. Ok? Lembrando sempre que o voto, o que é o voto? Instrumento para o exercício concreto do seu direito público subjetivo, que é o sufrágio. Lembrando que o voto, ele não é obrigatório, tá? Como nós vamos ver na imagem agora aqui, você pode votar em branco, votar nulo. Agora, o fato de você ir na zona eleitoral, sim, é obrigatório. Senão você vai ter que justificar, né? Você vai ter alguns impedimentos aí da sua vida civil, que vai pedir, me dá aí aquele canhotinho ali da última eleição, aí você pode se prejudicar, né? Então, quer dizer, as pessoas, no mínimo, têm que ir lá votar, ou então, passou a eleição, vai justificar lá na zona eleitoral, né? Se é militar, estava viajando, enfim, vai justificar lá, vai pagar uma multa irrisória lá. Então, vamos fechar aqui. O voto é obrigatório. O ato de votar, o que é o voto? O voto é o instrumento para o exercício concreto do seu direito público subjetivo. Direito público subjetivo é o sufrágio. O voto é o instrumento concreto, né? Como se manifesta, né? É como um carrinho, um monte de tijolo aqui, que é o sufrágio, tá? Um monte de tijolo aqui, você quer recarregar esse monte de tijolo daqui para o outro lado. Para você carregar esse monte de tijolo aqui, que é o sufrágio, direito público subjetivo, para você levar para cá, né, que seria uma eleição, levar para a urna, você vai usar um carrinho para carregar esses tijolos aqui. O carrinho, né, ou o trilho do trem, o trem seria o quê? O trem seria o sufrágio, direito público e subjetivo do cidadão. Quem é cidadão? Pleno gozo de direitos políticos. Votar e ser votado, no mínimo votar. Então, o que acontece? O trem, ou o entulho, ou tijolos, que está aqui, que você quer levar para lá, ou o trem que você quer levar para o seu destino, qual instrumento, tá, para o exercício concreto, né, do sufrágio? É o que? O voto. Então, o voto é o carrinho de mão para carregar esses tijolos, esse entulho para outro lugar, para sua obra, ou o trilho é o voto, o trilho, para você pegar o seu trem, que é o sufrágio universal, e levar para urna, ok? Ok. Veja, o escrutínio, ele é o modo como se dá o instrumento de exercício concreto, que é o voto.
O escrutínio, vai vir lá na prova lá, o escrutínio no Congresso Nacional, pô, é secreto? Pô, não, mas depende. Você vai ver as questões lá, mas não é secreto. A princípio não é secreto, a não ser que o regulamento lá diga que tal eleição é, enfim. Isso aí é um regimento interno. O que é secreto é a sua votação para os cargos do Poder Executivo. Tá? Presidente, vereador, no caso do Poder Legislativo, para vereador, para deputado estadual, para deputado federal, Poder Legislativo. Poder Executivo, prefeito, governador de estado, Distrito Federal, presidente. Tá? Aí é secreto. Tá? Para votar para senador, para votar secreto. Para votar para deputado, vereador, secreto. Agora, o escrutínio, que é o modo que se dá o exercício do voto, no caso, exclusivamente, do Congresso Nacional, nas suas casas ali, aí, no caso do regimento interno, vai dizer se é aberto, se é fechado, ou eles vão dizer na hora, vão eleger na hora se vai ser aberto ou fechado. Ok? Beleza, um abraço, estamos juntos.